Bom, para vocês que não me conhecem, meu nome é Rodolfo, eu sou professor da ETEC aqui de Montemor, Hortolândia, e talvez em breve vou estar aí junto com vocês em Americana, tá? A princípio eu vou fazer essa reposição de aulas aí para vocês. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Vinícius. Mas como eu estava dizendo, a princípio eu vou fazer essa aula introdutória, né? Essa aula introdutória do nosso projeto de sistemas, né? E é uma disciplina, é um conteúdo que está no PTD de vocês, tá bom? E nós vamos estar ministrando aí essa aula de reposição aí para vocês, né? E quem sabe em breve vamos estar juntos aí em Americana, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, meu nome é Rodolfo, eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal do Estado de São Paulo. E chegou uma visita aqui, o meu cachorro conseguiu subir as escadas. Senta aí, filho. E como eu estava dizendo, eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal do Estado de São Paulo. E então vou estar ministrando para vocês essa matéria, que é o projeto de sistemas. É uma matéria bastante técnica, tá? Com bastante conteúdo falado, tá? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque posteriormente eu vou estar fazendo um exercício, né? Vou colocar um questionário para vocês depois, aí no Teams mesmo, para que vocês possam estar sendo avaliados, né, de acordo com os conhecimentos, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá, vamos começar então a nossa aula. Eu tenho aqui alguns slides, né, que eu preparei para a nossa aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu vou... tá aqui. Projeto de sistemas, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o projeto de sistemas, como fazer um projeto de sistemas, o que a gente precisa analisar quando a gente fala em projeto de sistemas, tá bom? Tem bastante conteúdo, como eu falei, a matéria, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Se for possível, eu gostaria que vocês anotassem as coisas assim que vocês tiverem dúvidas, tá? Pode anotar, pode fazer perguntas, se você tiver alguma pergunta a ser feita, tá? A gente vai desenrolando isso aí, tá bom? Bom, projeto de sistemas. Vamos lá então, vamos começar falando um pouquinho do que é o projeto de sistemas, né? Projeto de sistemas, como o próprio nome diz, né? O que é um projeto de sistema? O projeto de sistema refere-se a um processo de planejar, desenvolver, implementar e manter um sistema ou software ou hardware que atenda a determinados objetivos, tá? Sempre quando você vai desenvolver alguma coisa nessa área de TI principalmente, você vai precisar criar um projeto, tá? Esse projeto ele vai ter os seus objetivos, vai ter os seus requisitos, tá? Então ele vai ter que ser elaborado para que você possa então estar seguindo algumas normas, algumas diretrizes, né? Porque senão fica meio bagunçada a coisa, né? Então, o sistema ele pode ser considerado um conjunto de componentes interconectados e ao mesmo tempo interindependentes, tá? Que trabalham juntos para realizar uma função ou um conjunto de funções específicas. Os projetos de sistema podem variar em escopo e complexidade e podem envolver tanto sistemas de software como sistemas de hardware, tá? Por exemplo, se você fala assim, não, eu vou montar uma rede, tá? Uma rede de computadores. Então você tem que ter um projeto, né? Como vai ser? Aqui vai ser, essa máquina vai ser o servidor, eu vou chamar ela de máquina servidor 1, aquela máquina ali vai ser o servidor web, aquela outra máquina vai ser o firewall. Enfim, você vai ter as suas definições no seu projeto do que cada máquina faz, o que cada máquina vai desempenhar no caso do projeto de rede.
Quando você faz um projeto de software, é a mesma coisa, tá? Quando você faz um projeto de software, é a mesma coisa. Você vai desenvolver. Não, peraí, eu vou usar essa linguagem de programação, eu vou usar essa interface gráfica, vai ser uma interface web, ou não, vai ser uma interface que vai ser um app, né, um aplicativo, que vai ser feito para ficar na Play Store, ou vai ter as duas coisas. Enfim, você vai desenvolver todo esse projeto e, no caso, isso a gente pode considerar que são projetos de sistemas, tá bom? Vou passar para vocês agora aqui alguns exemplos, tá, de projetos de sistemas, né? O que é que pode ser considerado projeto de sistema? Sistemas de informação empresarial. Isso inclui sistemas de gerenciamento de recursos humanos, sistema de gestão de estoque, sistema de contabilidade, sistema de CRM, Customer Relation Management, tá? Entre outros. Todos esses são considerados sistemas empresariais, tá? Sistemas embarcados, tá? Quem aí sabe o que é um sistema embarcado? Sistema embarcado é um sistema que é colocado dentro de um produto. Por exemplo, você tem um micro-ondas na sua casa, você tem ali dentro do seu micro-ondas um sisteminha embarcado, que diz para você que se você apertar os números 1 e 2 e der start, ele vai ficar 12 segundos ligado. E assim por diante. É um sistema, tá? É um sistema embarcado. Tá bom? Então, quando a gente fala em sistema embarcado, pode ser considerado esse sistema e também podemos considerar algum sistema feito na plataforma Arduino, tá? Que é uma plataforma de internet das coisas. Tá? O Vinícius escreveu alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo ler, viu, Vinícius? Depois você me pergunta pelo áudio que a gente tenta solucionar, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um pouco aqui e depois eu abro para vocês fazerem perguntas, tá certo? Bom, sistemas embarcados, então, vamos continuar. Projetos de desenvolvimento de software ou de hardware integrados, tá? Por exemplo, todo carro atualmente, né, todo carro tem um computadorzinho de bordo e esse computadorzinho de bordo faz a análise do combustível, quanto tem que mandar de combustível para o motor, enfim, são sistemas embarcados. Aquilo lá já vem pronto, você não mexe naquilo. Ele foi feito uma vez e foi colocado lá, tá? Dentro do seu veículo. Sistemas de informação de saúde, tá? Desenvolvimento de sistemas de software para gerenciar registros médicos, eletrônicos, agendamento de pacientes, diagnósticos médicos, etc. Tá? Então, esse é um sistema que normalmente tem nas clínicas, né? Quando você liga lá, você fala, quero marcar uma consulta, a mocinha abre o sistema e agenda lá, olha, eu tenho o horário para hoje às 4 horas da tarde. Então, ela tem o seu prontuário lá também, ela já vai passar para o médico o seu prontuário, se você já é um paciente, né, que está sempre lá, você já tem um prontuário, você está fazendo um tratamento, você já tem um prontuário, ela vai passar para o médico, aí o médico, quando você chegar lá, já leu o seu prontuário, ele vai simplesmente atualizar aquilo naquela sua visita, tá bom? Então esses três a gente pode considerar um projeto de sistemas, mas tem mais. Sistemas de e-commerce, tá? Desenvolvimento de plataforma de comércio eletrônico que permite a você fazer compras de produtos e venda de serviços online. Sistema de transporte e de logística. Projetos que envolvem sistema de rastreamento de veículos, otimização de rotas, gerenciamento de frota e etc. Tá? Esses sistemas de logística normalmente são usados pelas empresas de transporte, né, que tem o caminhão, e lá da empresa ele monitora onde é que esse caminhão está, né, se ele está fazendo a entrega, se ele está seguindo a rota, se por algum motivo ele sai da rota, a empresa já sabe que ele saiu da rota, e aí ela já manda uma mensagem para ele, por que você saiu da rota, tá? Sistemas de comunicação, desenvolvimento de sistemas de telecomunicações, redes de comunicações, redes de telefonia, tudo isso, gente, é projeto de sistema, tá?
Então, para você elaborar qualquer um desses projetos, você tem que ter, né, uma análise que nós vamos entrar mais profundamente daqui a pouco no que seria a análise desses projetos, tá? Sistemas de controle industrial, projetos que envolvem sistema de automação, controle de processos, sistemas SCADA, Supervisor Control and Data Acquisition, tá? Então, tudo isso é projeto. Aliás, eu posso ir mais profundamente dizendo que nós, humanos, também temos o nosso projeto. Vou dar como exemplo para você projeto de vida, tá? Você, quando chega a uma certa idade, você diz assim, bom, eu vou estudar, depois que eu me formar, eu pretendo dar aulas ou eu pretendo ir trabalhar numa empresa, não, sei lá, se for na área de tecnologia, eu pretendo ir trabalhar na IBM, enfim, eu quero, esse é o meu projeto de vida, vou comprar uma casa, vou me casar, vou ter 2 filhos, é o seu projeto, tá? É que, infelizmente, como humanos, né, já é mais complexo, né, você fazer esse tipo de projeto, porque às vezes acontecem coisas no caminho que mudam, né, a sua direção, a sua diretriz, tá? Mas não deixa de ser um projeto, tá? É um projeto. Pode ser considerado projeto também, voltando ao nosso tópico, sistemas de jogos. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí gostariam de projetar jogos. Seria bastante interessante, né? Você criar aquele jogo seu, né? Aquele software que vai fazer alguma coisa que você acha que seria útil para você ou para algumas pessoas, né? Sistemas de educação online. Hoje isso está top no mercado, tá? Nós temos faculdade EAD, nós temos pós-graduação EAD, nós temos diversos cursos online, como esse aqui agora, tá? Eu estou aqui num estúdio falando para todos vocês, tá? Então esse é também um projeto de educação online, tá? Em todos esses casos, os sistemas envolvem algumas regras. Uma delas é definir os requisitos do sistema, planejar a arquitetura, como vai ser feito, desenvolver o software ou hardware, testar o software ou hardware para ver se está funcionando, se é aquilo realmente, e depois implantar ou implementar, se for o caso, para que ele comece a trabalhar por si só, tá bom? Ao longo desse tempo, a gente vai discutir então alguns tópicos aí a respeito da engenharia de software, né, que faz parte de algumas metodologias, tá? Nós temos metodologias já ágeis, tem várias metodologias que vocês vão ver ao longo da nossa aula, tá bom? A modelagem, como já foi discutido, né, e anteriormente, é uma parte fundamental do processo, tá? Pois ela ajuda você a criar uma representação clara do sistema. Quando você faz um projeto, a princípio, você pode fazer até numa folha de papel. Eu quero isso, eu vou fazer assim, aqui vai isso, tá? Enfim, você tem a sua metodologia, tá? E aí você pode, através dessa sequência de passos, dar o start, né? O pontapé inicial do seu projeto, certo? Antes de eu começar a falar sobre modelagem de sistemas, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para vocês perguntarem alguma coisa, se vocês quiserem perguntar, tá? Porque senão vai ficar uma aula muito maçante, né? Só eu falando aqui vai ficar uma aula muito maçante, tá bom? Então, vocês podem perguntar, deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou abrir o chat Sor, aqui. você vai ensinar pra gente modelagem Vocês 3D? podem perguntar pelo chat, tá bom? Já estou com a tela do chat aberta. Vocês podem perguntar pelo chat ou podem perguntar abrindo o microfone, só que eu peço que façam um de cada vez para não bagunçar a nossa comunicação, tá bom? Então, estou
aberto aí as suas perguntas, né? As perguntas de vocês sobre o que eu falei até agora. Se alguém tiver alguma dúvida, já pode estar escrevendo aí no chat e eu vou respondendo para vocês à medida que as perguntas forem chegando, tá bom? Estou aí à disposição. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente continua com o nosso assunto, né? Eu vou entrar então em como modelar um projeto de sistemas, né? Deixa eu ver aqui, eu ainda Professor, estou com a tela azul aqui. Vamos voltar para cá, tá? Então, estou aí aberto a perguntas. Se vocês tiverem alguma, pode fazer aí no chat. Se vocês preferirem, vocês podem fazer perguntas. Eu estou vendo aqui que o pessoal está colocando as perguntas no geral. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem a Heloísa perguntou se pode gravar a aula. Se você tiver como gravar, Heloísa, pode gravar sim, tá? Deixa eu ver aqui. Eu ia me perguntar um treco, mas eu esqueci. Tá bom, Diego. Deixa eu ver quem mais. Professor, talvez eu não possa acompanhar a aula, pois estou no trabalho. Leonardo, tudo bem. Eu acho que você tem que pegar o conteúdo depois, tá bom? Eu acho que é importante você pegar o conteúdo porque a gente vai fazer alguns exercícios depois, tá? Bom, eu não comecei, Leonardo, a gravar a aula, não, tá? Mas a gente pode ver se isso é possível. Não sei se eu consigo fazer isso aqui nessa primeira aula, porque não havia pensado nesse quesito, tá bom? Mas para a próxima aula, quem sabe amanhã, né? Nós temos outra aula. Eu posso ver como é que eu coloco isso aqui para gravar, tá bom? Ou eu posso ver se... Deixa eu dar uma olhada aqui no Teams. Como é que a gente faz para gravar essa professor, aula? deixa eu perguntar. Que as janelas do Teams aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem um botão aqui, iniciar a gravação. Só que vai perder essa primeira parte que eu já falei, né? Aí a gente vai ficar com matéria a menos na gravação. Mas se vocês quiserem, eu dou um jeito de pôr para gravar aqui agora. Tá bom? E como eu falei, eu acho importante que vocês assistam e façam perguntas, porque é um conteúdo bastante amplo, tá? E realmente eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas aí, tá bom? Eu tirei um print dos slides, eu mando para o grupo da sala. Muito bem, muito bom, Isabeli. Muito bom. Se bem que eu vou colocar, viu? Depois eu vou colocar para vocês um PDF dos slides, tá? Vou colocar aonde a gente parar. Eu não vou colocar tudo, não, porque senão vocês vão ler tudo de uma vez e aí acaba bagunçando, tá? Por exemplo, se a gente parar, que nem a gente está aqui no slide 6. Então vamos dizer que a gente vá até o slide 10, e aí eu tiro um print, eu faço um PDF até o slide 10, né, de 1 a 10, e coloco para vocês na aba geral em arquivos, tá? Porque vocês vão precisar dos slides para poder ler, né, depois responder depois o questionário que eu vou fazer para vocês aí no Teams, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Metodologia de cascata. Sim, nós vamos falar sim sobre metodologia de cascata, sobre sistemas ágeis, tá? Nós vamos conversar bastante, mas primeiro de tudo eu preciso conceituar para vocês o que é o projeto de sistemas, como é que a gente modela. Vocês vão ter que ter um entendimento do que é um domínio, tá? Tem algumas coisas que precedem, tá? Esse sistema da metodologia de cascata. Tá bom, Arthur? Se eu vou ensinar modelagem 3D, não, modelagem 3D já seria a parte gráfica, né? O que nós vamos ensinar é o conceito do projeto, tá? Projetar um sistema, tá bom?
aí nós vamos então abordar essas técnicas, que nem o método cascata, né, que foi falado aí. Isso sim, faz parte do projeto de um sistema, tá bom? Então isso nós vamos estar falando sim, tá? Vamos falar das técnicas que você vai ter que utilizar para fazer a modelagem do seu sistema, tá certo? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu vou voltar para o nosso texto lá para a gente continuar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, nenhuma pergunta? Não? Então tá bom, vamos voltar lá à nossa matéria então. Matéria de como modelar um projeto de sistemas, tá? Bom, modelar um projeto de sistemas envolve criar representações abstratas do sistema que você pretende desenvolver, a fim de entender sua estrutura, funcionalidade e iterações. Bom, o que é isso? Nós vamos ter que criar, que nem eu falei para vocês, a princípio você pode criar até numa folha de papel, tá? Você vai criar algumas representações. Aqui nós temos o usuário, ele vai acessar o caixa eletrônico. O caixa eletrônico tem isso, isso e isso, ele tem que fazer esses procedimentos. Ou nós temos aqui o usuário, ele vai acessar o site. Bom, para acessar o site ele tem que fazer login, tá? Então você vai ter que desenvolver isso. Primeira coisa é desenvolver os passos, né? Que é de uma maneira assim bem grotesca, tá? Vocês vão colocar tipo num desenho o que é que o sistema vai fazer, como é que ele vai ser, tá? É muito importante a gente poder detalhar o que é que o sistema vai fazer, para que ele serve, quais são as finalidades, de que maneira ele vai interagir com você, né? Quais são as iterações, tá? Quando você planeja isso, você consegue visualizar de uma maneira mais clara, mais organizada, mais eficiente, né? Como é que o seu projeto vai trabalhar, tá? Você consegue enxergar possibilidades, dizer, bom, isso assim, se o usuário não for reconhecido, o que acontece? Ele vai para a tela de login, ele manda que o usuário se cadastre, enfim, tá? Você tem que desenvolver, né, essa ideia de como as coisas vão acontecer, tá bom? Existem várias abordagens técnicas para a modelagem de um sistema. A escolha depende do contexto e das necessidades do projeto. Cada projeto é diferente de outro projeto. Alguns projetos têm uma necessidade diferente, ela tem uma necessidade de um recurso, por exemplo, um software para desenvolvimento. Outras, ela precisa de uma ferramenta especial, tá? Enfim, todo projeto é único, tá? Eu vou descrever para vocês aqui alguns projetos, alguns passos do nosso projeto, passos comuns para modelar o nosso projeto de sistemas, tá? Primeiro de tudo, é o entendimento do domínio, tá? Antes da gente iniciar qualquer modelagem, é essencial entender completamente o domínio do sistema, tá? Isso inclui identificar quais são as necessidades dos usuários, quais são os requisitos funcionais e quais são os requisitos não funcionais, quais são as restrições e os objetivos do projeto. De modo geral, isso é o que exatamente? Você tem que entender quais são as necessidades do seu usuário, para que o seu usuário vai usar isso, de que maneira. Muita gente cria coisas assim redundantes, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim atípico, tá? Você entra no YouTube, tem 10 canais tem 50 canais que falam a mesma coisa. Então, ele atinge um determinado número de usuários, mas ele tem diversos concorrentes. Então você tem que pensar, eu vou fazer um projeto, vale a pena esse projeto? Vale a pena eu desenvolver algo que já existe no mercado? O que eu tenho, o que o meu projeto, o que o meu software, o que o meu projeto tem de diferente? Tá? Então isso são coisas para se pensar.
Aí você vai pensar, por exemplo, se você trabalha já com software, trabalha numa empresa, a empresa vai dizer para você assim, eu preciso que o software faça isso, 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 isso e isso. Bom, o que é? Isso são requisitos funcionais. Eu quero que o site, o software, o site, o aplicativo tenha uma tela de cadastro. Eu quero que na tela de cadastro o usuário coloque o CPF. Então, isso são requisitos. Normalmente no projeto, quem pede o software, né, quem solicita que seja feito o software, vamos dizer, quem está pagando, né, ele vem com alguns requisitos. Normalmente essa tomada de requisitos é feito por um analista de software, um analista de projeto. Ele é que vai analisar e vai sugerir, olha, o que o senhor acha de um requisito assim? Isso atende à sua necessidade? Enfim, juntos eles vão elaborar uma folha que é chamada folha dos requisitos funcionais. Por que funcionais? Porque estão no software e eles têm que funcionar. Faz parte do conjunto de regras de fazer funcionar aquele software, tá? Normalmente nos requisitos funcionais não pode ter erros, porque se tiver erro, o software capota na hora que está rodando e acabou, não tem mais software. Errou, você tem que desligar a máquina, ligar novamente, tá? Travou, coisas assim. Então, requisitos funcionais são extremamente importantes nesse conceito de que você vai precisar que eles sejam muito claros, muito específicos, tá bom? Então, você vai precisar que esses requisitos estejam bem desenhados para que não se perca tempo, né? Uma das vantagens de você analisar e desenvolver o seu software, tá? É que você vai poder analisar com calma cada procedimento para você não gastar tempo desnecessário. Porque senão você faz uma determinada coisa, apresenta e a pessoa diz para você, não é bem isso que eu pedi. Então é porque o requisito não ficou claro, né? Na reunião de formação dos requisitos funcionais, esse requisito não ficou claro, tá bom? Então, basicamente é isso. Primeiro de tudo, nós temos que ter o entendimento do domínio, ver quais são os requisitos funcionais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre requisitos não funcionais. Vou citar como exemplo um requisito não funcional, mas extremamente importante. Segurança. Tá? Segurança é um requisito não funcional, mas ele é extremamente importante, porque se você fizer um e-commerce, por exemplo, que tem buracos na segurança, você vai ser lesado, você vai ter invasões. Então é um requisito não funcional, porque ele não faz parte do software, mas ele ao mesmo tempo faz parte do seu projeto, porque o seu projeto é construir um software que tenha segurança, certo? Aí tem restrições. Por exemplo, vamos pensar aí uma restrição. Somente pode se cadastrar pessoas maiores de 18 anos. É uma restrição, tá? Isso vai restringir que outras pessoas menores de 18 anos se cadastrem, tá? E aí você vai também analisar os objetivos. Qual é o objetivo disso tudo? Qual é o objetivo do projeto? O objetivo é criar um software. Tá, e dentro desses objetivos, o que nós vamos fazer? Né? Qual é a ideia geral? O que precisamos? Qual é o nosso objetivo geral? Tá? Nós vamos desenvolver o que é o nosso software, o objetivo geral. O objetivo geral é isso, né? Então isso tem que estar também bem claro para que todos os stakeholders, né, tá? Stakeholders são todas as pessoas envolvidas no projeto, possam dar continuidade e sabendo o que estão fazendo e aonde querem chegar,
tá? Muito bem, vamos então agora identificação, né? Identificação dos stakeholders, é aquilo que eu acabei de dizer. Os stakeholders são todas as partes interessadas no projeto, desde o cara que paga, a empresa que contratou, até aquele programador, o cara que faz os testes, o gerente, aquele que vai captar os recursos, o pessoal do RH que vai contratar. Tudo isso faz parte do projeto. Quando você gerencia um projeto, você tem que olhar todas essas pontas. Bom, da onde vem o dinheiro para comprar aquela ferramenta que eu preciso para o meu projeto, tá? Então, você vai ter todas as pessoas que são envolvidas, os clientes, os desenvolvedores, os gerentes, e você tem que compreender todas as perspectivas, né, que vai ajudar você a moldar os aspectos que o seu sistema precisa ter, tá? Aquilo que tem que ser modelado. Olha, fulano vai trabalhar das 7 às 5 programando, tem o pessoal do teste, tem o pessoal do RH que vai ser responsável pela contratação, enfim, tudo isso faz parte da identificação dos stakeholders, tá? Aí volto naquele ponto que eu já abordei anteriormente, que é a modelagem dos requisitos, né? Tem que ser feito um documento com os requisitos do sistema funcionais, o que é que o sistema deve fazer, e os requisitos não funcionais. O software tem que ser mega rápido, tá? Tem que ter desempenho, segurança, ele tem que ter qualidade. Quando a gente fala de qualidade, a coisa expande, porque existe a qualidade do software a nível de quem produz, é um software que não tem falhas, e existe a qualidade de software a nível de usuário. Será que o usuário acha que o software é bom? Né? Então, quer dizer, aí a qualidade expande, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito não, porque isso seria uma aula para qualidade de software, tá? Eu vou só dar uma abordagem só para vocês entenderem um pouco. Essa etapa dos requisitos, ela define como vai ser o nosso projeto, qual seria o escopo, o que é que nós vamos buscar com esse projeto, tá? E aí a gente entra nos diagramas, tá? Diagramas de caso de uso, diagrama de classe e sequência. Eu vou falar um a um para vocês esses diagramas, tá? E depois lá nos questionários vai ter umas perguntinhas assim, tipo... isso ajuda a entender como o sistema será utilizado. E aí você vai buscar aí no texto aonde tem essa frase, que a resposta seria o diagrama de caso de uso. Tá? São perguntas, são alternativas que eu costumo fazer para que vocês leiam o texto. Porque, como é bastante informação, muita gente tem o hábito de não ler o texto. Então, para que vocês leiam o texto e se interem do que está acontecendo, eu costumo fazer esse tipo de questionário. Eu coloco lá 5 alternativas e somente uma alternativa é a alternativa certa, tá bom? Então, aí, como eu disse, eu coloco lá, isso ajuda a entender como o sistema será utilizado e quais as funcionalidades principais são necessárias. Aí eu coloco lá algumas alternativas e você vai escolher, e uma delas vai ser a diagrama de caso de uso. Tá? Normalmente as minhas perguntas são assim. Às vezes eu coloco 2 respostas, tá? Então, nos questionários do Teams, para quem não é familiarizado com questionários no Teams, quando é bolinha na resposta, é uma resposta só. Quando você tem quadradinhos, então significa que tem mais de uma resposta. Tá bom? E eu espero que todo mundo acerte tudo e gabarite os questionários, tá? Porque vai estar tudo no texto que eu vou estar colocando lá para vocês. Certo? Muito bem. Diagrama de caso de uso visa visualizar as interações entre o usuário do sistema. Isso ajuda a entender como o sistema será utilizado, quais as funcionalidades principais são necessárias. Tá? Então nós vamos ter um bonequinho lá, que é o nosso ator, que vai
interagir com o sistema. Então, essa interação dele com o sistema é documentada, tá bom? Nós vamos ter a modelagem arquitetural, que cria uma visão geral da arquitetura do sistema. E essa modelagem inclui diagramas de blocos, diagramas de componentes, diagramas de pacotes, tá? Para quem utiliza a linguagem Java, é muito familiar com essa ideia do diagrama de pacotes, tá? É uma coisa muito familiar nessas linguagens de abstração, né? Linguagens de orientação objeto, tá? Então, nessas linguagens você tem diagramas de componentes, diagramas de pacotes, tá bom? Esses diagramas mostram como as diferentes partes do sistema se relacionam entre si. Como é que isso funciona na prática, tá? Depois, nós temos o diagrama de sequência, como é que os eventos acontecem, tá? São diagramas que representam a interação entre os componentes. Como é que uma tela se comunica com a outra? De que maneira? Como é que quando você clica o botão cartão de crédito, você já está acionando a operadora para validar aquela compra que foi feita, tá? Então é um diagrama de sequência, tá? Que mostra isso claramente, como é que vai ser, tá? Depois nós temos o nosso diagrama de classe, tá? Diagrama de classe modela as classes que existem dentro do seu software. Como eu falei para vocês, na linguagem Java, nós temos as nossas classes orientadas a objeto, né? A orientação ao objeto parte de um princípio que você tem uma classe. Eu vou dar como exemplo a classe família. Então, a classe família, ela tem algumas propriedades. Número de membros, sobrenome, tá? Essas são algumas propriedades. Mas eu não vou entrar na linguagem não, porque senão eu vou sair fora do projeto aqui, da ideia do projeto. Mas vocês vão conhecer, com certeza, o que é um diagrama de classe. Eu vou estar mostrando aqui, só para exemplificar para vocês, tá bom? Vou abrir aqui de novo, novamente, para saber se vocês têm alguma dúvida, se a gente pode dar sequência, tá? Deixa eu voltar aqui no Teams. Tiago, boa tarde. Alguém tem alguma dúvida no que eu falei até agora? Pode estar se manifestando aí, por áudio ou aqui no chat mesmo, pode estar se manifestando aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar escrevendo aí que a gente vai respondendo, tá? A respeito dessa primeira parte que eu falei aí, sobre os projetos de sistemas, tá? Estamos aí vendo até o presente momento os diagramas, né? Chegamos na abordagem do diagrama do que é o diagrama de classe. Arthur, tranquilo? Mais alguém? Alguém gostaria de se manifestar aí? Pode falar. Se tiver alguma duvidazinha, pode perguntar aí que a gente tenta esclarecer aqui. Senão a gente vai em frente. Tá bom? Estou aí aguardando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí agora. Vou voltar lá para os slides então. Tá certo? A nossa aula vai até 18h40, ou seja, nós temos ainda mais uma hora de aula. Então, acho que vai dar para mim fazer uma abordagem bacana do que a gente está vendo aí nos slides, né? Beleza, então? Ninguém tem dúvidas? Vamos em frente. Vamos continuar, então. Eu estava falando sobre os diagramas de classes, né? Que são diagramas para você modelar como serão as classes que o seu sistema vai ter. Usar o termo classe às vezes fica um pouco tanto quanto confuso. Só se você já trabalha com a linguagem de orientação a objeto, com certeza você já sabe o que é classe. Mas se você não trabalha com a linguagem orientada a objeto, então você tem um diagrama com
alguns pacotes, algumas exemplificações do que seria a classe família, desculpa, interagindo com a classe trabalho, interagindo com a classe parentes, enfim, são especificações, tá? São classes que fazem parte do projeto, tá? Do projeto do software, no caso, tá? Modelagem de dados, tá? Modelagem de dados é um modelo que descreve como é que os nossos dados vão ser coletados, usados, armazenados, quais serão os atributos desses dados, né? Então a gente aí já está falando em banco de dados, tá? A gente já está falando de um relacionamento feito entre a diagramação das entidades, né? Dentro do banco de dados. Aí eu acho que para quem já fez um pouquinho de banco de dados ou conhece um pouquinho sobre banco de dados, sabe que é importante você fazer uma modelagem de como vai ser o banco de dados, tá? Então, se você tem um software de uma empresa e esse software dessa empresa tem um banco de dados, então você vai precisar modelar esse banco antes de implementar ele dentro do seu software, tá? A prototipagem e mockups. A prototipagem normalmente é aquele pequeno software com algumas funcionalidades que você já vai montando para você ir apresentando. Olha, isso aqui é um protótipo. Não está pronto ainda. Estou amadurecendo aqui a ideia, a concepção. Acho que dá para colocar isso, dá para colocar aquilo, ou seja, é um protótipo, tá? E os mockups são aqueles dados que você vai ter que gerar para poder testar se aquele banco de dados está funcionando, se aquele cadastro funciona, tá? São interfaces que o usuário vai visualizar para ver se ele está de acordo, se ele acha que é fácil, né? Se é simples, se é intuitivo, né? E aí você, baseado nisso, né, nessa validação da usabilidade, você consegue dar um feedback, né, se aquilo está de acordo daquilo que foi especificado, tá bom? Depois a validação da iteração, tá? Ela modela as coisas importantes, né, as representações com os stakeholders, com as pessoas que estão fazendo parte do projeto. Ela vai dizer assim, olha, isso aqui está funcionando de acordo, a equipe está se conversando bem, uma equipe, por exemplo, a equipe de testes conversa bem com a equipe de programação, eles estão alinhados, porque se o projeto não estiver alinhado entre os stakeholders, as pessoas que compõem o projeto, provavelmente ele não vai dar certo, tá? Vai chegar no final ou vai demorar o dobro do prazo e provavelmente ele não dê certo. Tem que haver um alinhamento entre as equipes, que são os stakeholders, as pessoas que têm interesse que aquele projeto comece e finalize, tá? Em todos os casos, o sistema envolve definir requisitos, projetar a arquitetura, desenvolver o software ou o hardware, testar, implantar e manter o sistema ao longo do tempo. A modelagem, como discutido anteriormente, é uma parte fundamental do processo, pois ajuda a criar uma representação clara do sistema antes de sua implementação, tá? Então, o seu projeto, na verdade, é isso, é você ter uma clareza no que é que vai ser construído, tá? Eu não sei se meu celular aqui vai conseguir manter muito tempo a câmera ligada, porque eu já recebi uma notícia aqui de que a bateria está acabando. Vou ver se eu consigo ligar o carregador aqui para manter ele funcionando, tá bom? Mas a gente vai seguindo aí enquanto isso. Exemplo de projeto de sistemas. Esse exemplo que tem aí de um projeto de sistemas, ele vai mostrar para você como... Espera só um minuto que tem um negócio enroscado aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr um carregador aqui.
para a gente manter o nosso negócio andando aqui. Vou tentar ligar um fiozinho aqui. Vocês não estão me vendo, mas eu estou tentando conectar o carregador aqui para ver se a gente consegue. Acho que eu consegui. Vamos lá. Exemplo de um projeto de sistema. Bom, primeiro de tudo, nome do projeto. Você começa a folha, nome do projeto. Sistema de gerenciamento de biblioteca. Objetivo desse projeto: desenvolver um sistema de software que permita aos usuários gerenciar os empréstimos de livros, pesquisar por livros disponíveis e manter um registro organizado da coleção da biblioteca. Esse é o objetivo. Tá? E isso vocês têm que colocar. Por exemplo, se eu disser para vocês aí, criem um projeto de delivery de pizza. Então, bom, eu tenho que ter um cadastro, o objetivo é gerenciar todas as entregas de uma pizzaria, tá? As entradas e saídas, enfim, posso gerenciar quantos quilos de queijo eu gasto por mês. Então, tudo isso vai ser parte dos requisitos, tá bom? Aí entra aquela questão que eu falei para vocês, os requisitos funcionais. No caso do nosso sistema da biblioteca, cadastrar os livros no sistema com informações como título, autor, gênero e ISBN. Registrar as informações de empréstimo, incluindo nome do usuário, data de empréstimo e data de devolução prevista. Permitir a pesquisa nos livros por título, autor, gênero. Notificar os usuários quando a data de devolução de um livro estiver próxima ou quando o livro estiver atrasado. Manter um histórico de empréstimos e devoluções. Esses são alguns dos requisitos funcionais. E vocês podem ter certeza que ao longo do projeto, à medida que você vai apresentando isso para o cliente, ele vai tendo novas ideias de novos requisitos. Tá? Aí depois nós temos os requisitos não funcionais. O sistema deve ser responsivo. Responsivo é aquele sistema que ele se adapta ao computador, ou tablet, ou celular. Tá? Você pode ter o mesmo sistema rodando independentemente do tamanho da tela do dispositivo. Por isso é que ele é responsivo. Ele tem que ser de fácil utilização. Tá? É um requisito não funcional. Se ele não for de fácil utilização, ele ainda funciona. Mas para que ele seja bem aceito, ele tem que ser de fácil utilização, que é um requisito não funcional. Os dados do usuário e dos livros devem ser armazenados de forma segura. Entra aquela questão da segurança que eu abordei anteriormente. O tempo de resposta do sistema deve ser rápido, mesmo com um grande número de registros. Tá? Então, quer dizer, você faz uma pesquisa numa plataforma lá de livros, por exemplo, que tem 100 mil livros cadastrados. Se levar 3, 4 minutos para vir a resposta, você desiste. Então tem que ser rápido. Você fez a pesquisa, tem que pular na tela em alguns segundos. Tá? Então isso é importante, você definir no seu projeto. E é um requisito não funcional. Aí vem as etapas do nosso projeto, né? Análise e planejamento. Nós vamos coletar os nossos requisitos detalhados dos stakeholders, né, das pessoas que vão fazer parte do projeto. Nós vamos identificar os atores principais, usuário, bibliotecário, e os casos de uso principais. Tá? Nós vamos definir qual a arquitetura geral do sistema, e aí então nós vamos entrar na modelagem, que é criar os diagramas de caso de uso para representar as interações dos usuários com o sistema. Nós vamos desenvolver um diagrama de classe, isso vai poder mostrar as entidades principais do sistema.
Nós vamos criar diagramas de sequência para representar o fluxo, como as coisas acontecem dentro do sistema, entre os atores, né, e o sistema. E aí, depois de tudo isso documentado, aí nós vamos pôr a mão na massa e vamos começar o desenvolvimento. Vamos criar as interfaces para permitir a exibição das informações. Vamos desenvolver a nossa lógica de negócio, como é que eu quero que o sistema trabalhe. Funções como cadastrar livros, registrar, pesquisar. Vamos também definir como o sistema vai ser integrado a um banco de dados para armazenar os dados que forem coletados, cadastrados. E depois que o desenvolvimento estiver feito, ou paralelamente ao desenvolvimento, nós vamos fazendo testes, né? Os testes vão verificar se os componentes individuais estão funcionando corretamente, se aquela página não trava, se quando você digita um campo que queria-se que aquele campo só tivesse números e de repente ele está aceitando letras, tá? Então é algo que precisa ser corrigido, né? Um campo CPF, por exemplo, não tem letras, só tem números. Ah, mas tem pontos. Ah, mas o ponto não pode ser colocado, é ser colocado somente os números, porque você quer que seja cadastrado dessa maneira. A formatação não é interessante. Aí você vai fazer testes de usabilidade para verificar se o usuário entende o seu site, entende o seu aplicativo, o seu software. Apenas na olhada, assim, ele já capta qual é a mensagem. Quando eu dou aula de teste de software, eu costumo dizer que se você olhar para a fechadura de uma porta, você sabe exatamente para que ela serve. Isso é intuitivo, tá? Você olha para a fechadura da porta, você sabe que se você puser a mão ali e virar a maçaneta e puxar, você abre a porta, certo? Então, isso é uma coisa intuitiva. E, de modo geral, você tem que fazer um software que seja assim, que seja intuitivo, tá? Eu dou uma outra disciplina aqui em Montemor que chama-se acessibilidade digital. Então, quando a gente fala de acessibilidade digital, também a gente entra na usabilidade. Quando você faz um software, você quer que o maior número de pessoas possam usar esse software. E para que o maior número de pessoas possam usar esse software, você não pode excluir as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, quando você faz um software, você tem que pensar que uma pessoa cega vai usar um leitor de tela e ela vai conseguir ler as coisas que estão lá naquela tela, mesmo não enxergando, tá? Então, essa faz parte da disciplina de acessibilidade digital. Então, quando você pensa num aplicativo, num software, você tem que pensar nessas pessoas também, se você quiser que o seu software seja visto por todas as pessoas, atinja o maior número de pessoas, tá? Implantação. Sempre quando a gente está fazendo um projeto, a gente primeiro desenvolve, testa, aí chega o momento da gente colocar para rodar lá no computador da empresa. Num primeiro momento, você está numa plataforma sua, local. Para aqueles que já desenvolvem aí, não sei se tem alguém aí que já está fazendo alguma espécie de desenvolvimento. Eu não conheço a sala, né? Normalmente eu faço uma apresentação antes, mas hoje a gente não fez, né? Já entrei direto na matéria. Quando a aula é presencial, normalmente eu faço um bate-papo, né? Para a gente poder se conhecer um pouco. Mas normalmente, como é uma aula virtual, né? Eu não fiz essa apresentação, né? Já parti direto para o conteúdo. E normalmente, quando você já conhece a sala, fica mais fácil de eu saber, né? Tipo, esse pessoal já viu o banco de dados, eles já trabalham com Java, enfim, né? Então chega a hora da implementação. A implementação é a hora que você vai tirar daquela sua máquina onde você está desenvolvendo
e vai levar para o servidor da empresa, onde o software vai literalmente funcionar. É o que a gente chama de colocar em produção, né? Quando já testou, já está validado, né? Quem pediu o software já validou que realmente aquele software atende os requisitos, atende os objetivos, então ele vai entrar em produção. Aí ele vai ser implantado, né? Ele vai ser hospedado lá no servidor da empresa, na plataforma ideal. E aí então vem alguns testes finais, porque às vezes aqui na sua plataforma funciona redondinho. Aí chega lá na empresa, vou dar um exemplo, o software foi concebido para Windows, mas o Windows que tem lá é mais antigo do que o Windows que você usa aqui, ou o Windows que tem lá é mais moderno, às vezes dá alguma diferença na hora de você implementar. Então você tem que fazer algumas correções. Então existem alguns testes finais após a implantação para garantir que tudo esteja rodando perfeitamente. Tá certo? E aí depois vem a manutenção, né? Que você vai monitorando aquele trabalho que foi feito e vai corrigindo eventuais problemas de implementação, você vai implementando atualizações que melhoram algumas coisas, conforme às vezes o cliente vai pedindo, não dá para colocar isso, dá para colocar aquilo, né? Então você vai fazendo uma manutenção, tá? E também vai colhendo, né, o feedback das pessoas, né? Puxa vida, se fosse assim era mais fácil de usar, né? E aí, dessa forma, você acaba fornecendo um suporte contínuo para os usuários, tá? Então, basicamente, isso aí é um exemplo que tem que ser documentado. Isso que eu passei para vocês aqui, olha, é como funcionam as etapas do projeto, ó. Tá? Nome do projeto, objetivo, requisitos, tá? Tudo isso você vai ter que documentar no seu projeto para depois então começar a desenvolvê-lo, tá certo? Agora nós vamos entrar aqui nos diagramas, mas antes disso vou estar abrindo aqui novamente para saber se alguém tem aí alguma dúvida. E se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no nosso chat, tá? Nós temos ainda mais 40 minutos, então eu vou adiantar um pouco mais esse conteúdo, mas eu preciso saber se realmente esse conteúdo está sendo absorvido aí por vocês, tá? Preciso saber se vocês estão realmente captando a ideia. A Heloísa perguntou aqui se a fase de testes é comum, né? Deixa eu voltar aqui no nosso chat. Era só um pouquinho aqui, onde é que eu estava aqui? Professor, a fase de testes é comum usar máquinas virtuais para testes? É possível, viu, Heloísa? É possível você usar máquinas virtuais, mas normalmente a fase de teste ela é humana, tá? Por exemplo, se você vai fazer um teste de usabilidade, não é uma máquina que vai fazer o teste, é uma pessoa que vai interagir com aquele produto e vai poder dar um feedback para você, o que ela achou daquilo, tá? Eu estou dando qualidade de software para uma turma em Montemor. E na qualidade de software, esses dias eu mandei eles testarem um site meu e me dar um feedback do que é que eles acharam. Tem algum link quebrado? Não tem, né? A Isabeli perguntou aqui, todas essas etapas são feitas somente por uma pessoa? Não, Isabeli, como eu disse, são stakeholders, são as pessoas envolvidas no projeto, tá? Vai ter o gerente que vai gerenciar as etapas, vai ter a equipe que vai colher os requisitos, vai ter a equipe que vai modelar os diagramas, entendeu? Vai ter a equipe que vai programar, vai ter a equipe de testes, tá? Um projeto é bem amplo, tem várias equipes. Agora, se você parar para pensar, várias equipes custam bastante dinheiro, tá? Então, às vezes,
devido talvez ao orçamento do projeto, você pode ter uma equipe bastante enxuta. Você pode ter um programador e na frente dele um cara que já faz o teste. Um gerente, tá? Que às vezes é o dono da software house, né, da empresa que faz o software. Entende? Você vai ter uma equipe bastante enxuta se você tiver um orçamento pequeno. Tá? Tudo é questão de dinheiro. Tá? Se a empresa tem verba para bancar um projeto grande, então ela vai contratar pessoas. Inclusive, ela vai ter assim 2, 3 programadores, porque se um fica doente, o projeto não para. Né? Normalmente você vai ter um cara que é o programador e ao mesmo tempo que esse programador vai estar respaldado por um outro programador caso aconteça alguma coisa, porque você já pensou se por um acaso eles de repente fica doente e não pode vir trabalhar, ou morre alguém da família, não sei, alguma coisa acontece e ele não vem trabalhar, o projeto para, porque não tem ninguém para programar, tá? Então não é só uma pessoa, pode ter várias pessoas ou uma equipe enxuta. Essas fases do projeto são do modelo cascata. Nós vamos chegar nesse modelo, tá? Eu vou depois explicar detalhadamente o que é o modelo cascata, quais são os métodos ágeis, tá? Na verdade, você vai fazer primeiro você vai desenvolver como o seu projeto vai ser, tá? E depois nós vamos pensar quais são as metodologias que nós vamos adotar. Nós vamos fazer no método cascata, em que eu faço uma partezinha e depois outra partezinha e depois outra. Isso é um método cascata, quando você vai fazendo parte por parte, tá? Mas eu vou chegar nesse ponto, tá bom, Heloísa? Quando você faz em modelo cascata, uma parte tem que estar pronta antes que a outra possa começar, tá? Então, vamos dizer assim, se você faz primeiro a parte gráfica, a outra pessoa fica parada até que o projeto chegue nela, tá bom? Mas isso a gente vai ter uma abordagem sobre isso mais adiante, tá? Eu vou estar explicando mais adiante. Num primeiro momento, vamos pensar assim na documentação do nosso projeto. Como é que nós vamos elaborar, modelar, quais são os requisitos, tudo aquilo que envolve a concepção do projeto. Como nós vamos modelar depois essa questão do desenvolvimento, a gente vai vendo mais para frente. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos dar continuidade. Ninguém mais tem nada para perguntar? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Diagramas de caso de uso. Bom, eu já falei um pouquinho sobre os diagramas de caso de uso e agora eu vou fazer uma abordagem um pouco mais profunda de um diagrama de caso de uso, que é uma ferramenta de modelagem visual utilizada na engenharia de software para representar as interações entre os atores, que são os usuários externos, e o seu sistema. Ele vai descrever para você como os diferentes atores interagem com o sistema para realizar tarefas específicas. Ele vai ajudar você a visualizar o escopo funcional do seu programa, tá? Do seu software, né? Ele vai te dar a perspectiva do usuário, e esses diagramas de caso de uso são frequentemente usados para comunicar os requisitos funcionais do sistema de uma forma bem clara, compreensível. Você olhando para o diagrama, você consegue dizer, bom, o usuário vai até o caixa eletrônico, insere o seu cartão,
tá? Você vai diagramar como isso é feito, tá? O usuário é o ator, tá? Nós temos aqui componentes chaves do diagrama de caso de uso. Como eu falei, o ator, que é a entidade externa que interage com o sistema. Isso pode ser um usuário até um outro sistema. Como é que a gente poderia dizer? Vamos dizer assim que você tem lá no seu sistema uma opção pagar com cartão de crédito. Então, a operadora de cartão de crédito, onde você vai fazer a consulta e a validação se a venda está aprovada ou não, é um usuário externo. É uma máquina, mas é um usuário que está fora do seu sistema. Ele é externo. Então, quando você faz essa validação com a operadora lá do cartão de crédito, a resposta vem de um usuário externo. Então, é uma iteração que vem de forma externa. Tá? Por isso está aqui no texto, isso pode ser um usuário, outro sistema ou até mesmo um dispositivo. Tudo isso pode ser considerado um ator. Os atores representam papéis desempenhados por pessoas ou coisas que interagem com o sistema, né? Então nós temos o nosso ator, ele representa um papel, tá? Continuando aqui, nós temos no diagrama de caso de uso os casos de uso em si, tá? O caso de uso é uma função representada, tipo mostre-me o saldo, fazer um saque, né? Então é uma função ou uma tarefa que o sistema realiza para o ator específico. Ele descreve uma sequência de ações ou iterações que levam a um resultado específico. Então, se você parar para pensar, quando você chega no caixa eletrônico, né, você é o ator. Quando você chega no caixa eletrônico, qual é a primeira coisa que você faz? Inserir o cartão. Aí passa alguns segundos, ele pede que você digite a sua senha ou coloque seu polegar. Tá? Então, esses são procedimentos do seu sistema. Tá? Quando ele foi desenvolvido, foi solicitado que esses requisitos existissem, requisitos funcionais, colocar o polegar, digitar a senha. Isso são requisitos funcionais. Tá? Então aí depois você vai clicar no botão fazer um saque. E aí o sistema vai realizar uma opção. Qual saque você quer? Notas de 20, notas de 50, notas de 100. Você vai fazer uma escolha. Então você está fazendo uma iteração com o sistema. Tá? E o sistema, essa iteração com o sistema é o caso de uso. Tá? Porque você está usando o sistema. Tá? Você está criando um caso de uso. A associação entre ator e caso de uso, ela é feita através de linhas que se conectam. Depois eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Por enquanto estamos só no texto, mas eu vou mostrar para vocês depois. Então, a associação entre o ator e o caso de uso, ela é descrita através de linhas, né, que interagem, que mostram, olha, um caso de uso está conectado assim e faz isso, acontece aquilo, certo? Essas associações mostram quais atores estão envolvidos, tá? E quais são os casos de uso. Ele também inclui extensões. Além das associações entre os casos de uso, existe as extensões, né? Quando você fala em extensão, é quando a inclusão de um caso de uso mostra que tem um outro caso de uso incluído ali, né? Isso faz parte da funcionalidade. A extensão mostra que um caso de uso pode se estender para um outro caso de uso, tá? Por exemplo, caso de uso pagar. Aí abre duas opções, dinheiro ou cartão. Isso são extensões daquele caso de uso pagar, tá? Então você tem um caso de uso que é pagar, que tem duas extensões que podem ser escolhidas, dinheiro ou cartão, tá?
Depois nós temos aqui sistema boundary, né, que seria a fronteira do sistema. O sistema boundary também é conhecido como caixa de sistema. Quando você pega tudo que você já tem do seu caso de uso e coloca dentro de uma caixa, aquilo lá é o seu sistema todo. Tá? Ele representa os limites do sistema que está sendo modelado. Então, quer dizer, todos aqueles componentes estão dentro de uma única caixa que é o seu sistema todo. Tá? E aí nós temos as relações entre os casos de uso, né? Caso de uso tal vai para caso de uso tal, né? Depois ele vai para o caso de uso tal, depois ele volta para o caso de uso tal, né? No diagrama vai ficar mais simples para vocês entenderem, tá? Os diagramas de caso de uso ajudam você a visualizar funcionalidades do sistema de maneira clara e direta, permitindo que os desenvolvedores, designers e stakeholders, que como eu já disse, é um todo, né? Os stakeholders são as pessoas interessadas no projeto. Todos. Desde o cara que pede até quem faz. Quem gerencia, quem contrata, quem paga, tudo isso. Tá? Então ele vai mostrar de que forma será usado, quais são as funcionalidades essenciais, né? Eles são especialmente úteis na fase inicial do planejamento do projeto. Desculpa. Quando os requisitos estão sendo definidos e a comunicação entre as equipes de desenvolvimento. Porque, como eu disse, isso tem que estar alinhado, as equipes têm que trabalhar em conjunto para que o projeto não atrase, para que o projeto seja um projeto de sucesso. Tá? É fundamental que esse alinhamento exista entre as equipes. Tá? E aí nós temos o nosso diagrama de caso de uso. Olha, se vocês verem aí, eu tenho o atorzinho paciente, eu tenho o atorzinho secretária, eu tenho o ator doutor e eu tenho o ator balconista. Certo? Então, muito bem, olha, o paciente quer cancelar a consulta. Cancelar a consulta é um caso de uso. A secretária interage com o caso de uso, porque ela faz o cancelamento. Tá? O paciente vai marcar a consulta. Então, ele interage com a secretária, porque é ela que faz a marcação das consultas. Tá? E ele tem um include aí, né, no caso, que é uma extensão que procura o registro do paciente. Então, veja bem, antes dela poder marcar uma consulta, ela precisa procurar o registro do paciente. Ah, você já tem um registro aqui na nossa clínica, você já foi atendido aqui antes, tal, tem um prontuário. Então, primeiro ela vai interagir com isso para poder marcar a consulta. Então, essa parte do procurar um registro do paciente, ela é uma iteração, né? Ela é uma extensão da marcação de consulta. E se você olhar logo abaixo, também ela é uma iteração do pedir remédio. Porque para você poder receitar um remédio, né? O médico, no caso aqui, é o ator doutor, né? Você pede ao médico que te receite um remédio, né? Aí o médico vai fazer uma iteração no seu prontuário para poder ver se você pode tomar aquele determinado remédio. Se aquilo vai ser bom para você. Porque, vamos imaginar assim, o médico atende, sei lá, 10, 15, 20 pacientes, né? No dia. Você volta lá daqui 2 meses. Seria impossível, vamos assim dizer, né? Ele saber tudo sobre você. Ah, ele lembra que você já esteve lá uma vez. Aí ele olha e fala, nossa, você emagreceu ou você engordou, eu não sei, tá? Mas o prontuário é que vai dizer para ele o que é que você tem ou tinha e agora sarou. E então ele tem que fazer uma interação primeiro ao prontuário para depois ele poder te indicar um remédio. Tá? O número do registro também está no prontuário
precisa ser localizado pela secretária para que possa ser marcado a consulta, tá? Depois, mais abaixo, nós temos pagar numa conta, né? O paciente paga a conta, né? Ele vai fazer o pagamento da conta. Aí nós temos uma extensão aí que seria o adiar pagamento, tá? E tem também a iteração do plano de saúde. Ele vai pagar como? Tem plano de saúde? Não tem, né? E aí nós temos o balconista, que é o cara que vai ver se você tem plano de saúde ou não, para poder fazer o desconto através do seu plano de saúde. Enfim, essa aqui é uma representação muito pequena, tá? Como eu falei, isso pode aumentar de acordo com o tamanho do projeto, mas enfim, ele tem que ser feito anteriormente a você começar o desenvolvimento, anteriormente a você pensar. No início você tem que pensar nesses diagramas. Você já pode ter uma equipe formada, mas vamos ver os diagramas, vamos pegar os nossos requisitos e vamos montar o diagrama de como é que o sistema vai se comportar frente aos usuários, que seriam os atores, tá? E quem são os atores que vão interagir com o sistema, né? Eu tenho aqui o paciente, eu tenho a secretária, vai haver uma interação entre eles através do sistema, certo? Todo mundo entendeu essa ideia do caso de uso? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa a respeito? Tá claro essa questão do caso de uso? Todo mundo entende, compreende aí a ideia? Estou no chat. Se vocês quiserem perguntar, pode fazer aí as perguntas a respeito dos casos de uso. Se alguma coisa não ficou compreendida, pode perguntar aí agora. Temos ainda mais 20 minutos. Eu vou abordar mais um pouquinho do texto dos nossos slides. E depois aí amanhã a gente volta e continua, né? Tudo tranquilo, Isabeli? Mais alguém? Alguém gostaria de se manifestar aí com algum comentário a respeito? Pode fazer aí, gente. Não se acanhem, não. A gente está aqui para tentar aplicar esse conhecimento. E basicamente o que eu gostaria era que vocês compreendessem para depois a gente seguir em frente, tá? Porque se você não compreende aqui, fica mais difícil depois da gente achar lá na frente, né? O Lucas está respondendo que está tudo certo. Beleza, então. Então vamos mais um pouquinho aqui nos nossos slides, né? Deixa eu só ver uma coisa que eu acho que a tela que está aqui. Eu vou cortar de novo para os slides. E vamos em frente então com os nossos diagramas, né? Bom, falamos então do diagrama de caso de uso. Agora nós vamos falar um pouquinho do diagrama de modelagem arquitetural, tá? O que é um diagrama de modelagem arquitetural? É um diagrama de modelagem que tem uma representação visual. Ele descreve a estrutura e a organização do sistema de software ou de hardware em um nível de abstração mais alto. Esse tipo de diagrama fornece uma visão geral dos principais componentes, módulos e suas iterações. Ele ajuda você a entender a arquitetura do sistema de uma forma mais clara, mais limpa, mais concisa. A modelagem arquitetural é uma parte importante do processo de design dos sistemas complexos, permitindo que os desenvolvedores e os stakeholders. Todo mundo sabe, né, o que é o stakeholder, né? Como eu já falei, são todas as pessoas envolvidas no projeto, tá? Para que isso fique compreendido, né? Sejam compreendidos
os diferentes elementos do sistema, como se encaixam, como eles trabalham juntos. Quando você trabalha com uma linguagem de programação tipo Java, você vai ver na modelagem arquitetural como que as classes conversam entre si, tá? Depois nós vamos ter aqui alguns exemplos para vocês verem uma modelagem arquitetural, tá? Ó, diagrama de blocos, tá? Então nós temos aqui um diagrama montado com os blocos do sistema em pedaços, as partes. Um diagrama de blocos mostra os principais componentes ou módulos do sistema, como blocos retangulares. Eu faço algumas caixinhas, tá, retangulares, e mostro as iterações que existem entre essas caixinhas com linhas. É mais ou menos igual ao caso de uso, só que o caso de uso, se vocês viram lá, são balõezinhos, né? Aqui nós vamos ter caixinhas, tá, que vão mostrar como esses blocos trabalham. Um bloco pode ter diversos casos de uso, tá? E o outro bloco mais outros diversos casos de usos que estão dentro, tá? desses blocos. Por isso sim eles já chamam blocos, porque eles contêm diversas funcionalidades, diversos casos de uso, tá? Por exemplo, você tem um bloco, vamos exemplificar aqui um bloco que seria cadastrar, alterar e excluir. Então veja bem, você tem 3 casos de uso, que é cadastrar, alterar e excluir. E eles estão dentro do bloco cadastro, tá? Então você tem 3 coisas dentro do mesmo bloco, tá bom? Diagrama de componentes é um diagrama que detalha os componentes individuais do sistema e as dependências entre eles. Isso inclui representar interfaces, dependências, relações e conexões entre os componentes, tá? No bloco de componentes você mostra as interfaces, como que uma página depende da outra. Por exemplo, se você faz uma página de cadastro, você precisa de uma página que diga se o cadastro foi feito ou não, foi executado com sucesso ou não. Então essa página depende da outra página. Então ela é um componente da página da primeira página, tá? São componentes. E aí o diagrama de pacotes, né? O diagrama de pacotes é usado para agrupar esses componentes em um único pacote, tá? Depois que você tem os componentes, você põe todos eles num pacote, então você fala, a partir de agora eu tenho aqui um diagrama de pacote com esses componentes dentro, tá? Eu sei que fica meio abstrato, né, a gente falando assim, mas na prática isso é muito mais simples do que parece, tá? E vai ser muito mais tranquilo para vocês, porque vocês vão ouvir muito isso, principalmente quem for trabalhar com linguagem orientada a objeto, tá bom? Então, vamos em frente. Diagrama de implantação. Então, aí agora nós vamos entrar num diagrama que mostra como o sistema vai ser implantado lá no servidor da empresa. O que é que eu preciso ter lá para que eu possa implantar o meu sistema lá? Tem que ter um diagrama. Que quando vai começar a implantação, eu vou mostrar lá, e quando é que ela vai terminar. Tá? Então é um diagrama de implantação que representa os diferentes componentes do sistema e de que maneira eles vão ser implantados no hardware. Olha, é o seguinte, para o meu software rodar eu preciso de uma máquina i7 com 32 de memória, uma placa de vídeo NVIDIA, enfim, são componentes, isso que fazem parte do seu sistema, são componentes de hardware que o seu sistema necessita para que funcione. Tá? Então você tem que ter um diagrama disso também, da implantação, de como ele vai mostrar para nós como que as máquinas vão tratar os componentes, vão executar e quais são as conexões que elas vão ter. Elas vão estar conectadas à internet, elas vão ter uma conexão remota
para que as pessoas de fora possam acessar, enfim. A parte do diagrama da implementação é assim, tá? Depois o diagrama de visão geral da arquitetura. O modelo C4 é uma abordagem para a modelagem de arquitetura de software que enfatiza 4 níveis de abstração: contexto, container, componentes e código. Tá? Então, como a gente já falou aí, são componentes, é uma forma abstrata de falar, olha, eu tenho o contexto, eu tenho o container, aonde vai as coisas dentro, eu tenho os componentes e eu tenho o meu código. Tá? Ele inclui os diagramas que mostram a arquitetura em diferentes níveis, permitindo uma compreensão mais profunda e progressiva do sistema. Gente, quando a gente fala de grandes projetos, tá, a gente vai ter tudo isso. Mas, de um modo geral, pelo que eu já tive oportunidade de ver e trabalhar nas empresas onde eu trabalhei, às vezes é bem mais enxuto, porque o orçamento é baixo. Então, quando o orçamento é baixo, muitas dessas coisas, vamos dizer assim, não vou dizer que passa por cima, mas é feito de uma maneira bem mais simples, tá? De forma que você tem a documentação daquilo, mas na verdade é só para que seja mais claro de se fazer, mas na verdade quando você tem um programador e um tester, por exemplo, frente a frente fazendo, então você já tem o resultado ali na hora, né? Então, muitos desses diagramas, quando o orçamento é enxuto, são passados como se inexistissem, né? Acho que eu poderia usar essa palavra, tá? Como eu falei, tudo vai depender da questão do orçamento. Qual é o orçamento? Eu vou te dar um exemplo aqui de um projeto. Por exemplo, projeto filmar o naufrágio do Titanic. É um projeto. Aí você tem o que? Contratação dos atores, a contratação dos efeitos especiais, a contratação das pessoas que vão carregar todo o material. Enfim, quando você escuta no final, o filme custou aí 300 milhões, né? Então você sabe que um monte de gente fez parte desse projeto. Quando você acaba de assistir um filme, que sobe aquelas letrinhas no final, o nome dos atores, quem eram os câmeras, quem eram os caras do som, quem eram os caras que ajudaram a carregar as caixas, que fez a montagem do estúdio, do cenário, tudo isso faz parte do projeto. Todas essas pessoas ganharam para fazer parte do projeto. Aí o filme gastou lá 200 milhões e rendeu 20. Então foi uma porcaria, né? Foi um projeto que não deu certo, foi mal feito. As pessoas que assistiram o filme não gostaram, tá? Aí não tem teste de usabilidade. Você faz o projeto acreditando que vai ser, todo mundo vai adorar, e pode ser que não. Tá certo? Diagrama de visão geral, né? Falei aí da modelo C4. Aí nós temos o diagrama de modelagem arquitetural, né? O conceito, que eles são úteis para comunicar a estrutura e as decisões arquiteturais. Normalmente esse diagrama ele é feito pelo arquiteto de software. É um cara que está lá em cima no topo da pirâmide, é ele que vai dizer como é que as coisas, como é que as decisões vão ter que ser tomadas pelos membros da equipe, pelos desenvolvedores, pelos gerentes, tá? Esse diagrama também vai auxiliar no planejamento e na tomada de decisões durante o processo de desenvolvimento, tá bom? Então, esse diagrama vai mostrar como o sistema e como as diferentes partes interagem entre si, tá?
Eu tenho aqui um exemplo agora para mostrar para vocês de uma modelagem arquitetural. Tá aí, ó. Essa é uma modelagem arquitetural, tá? Onde nós temos as caixas, como eu havia dito, olha lá, o produto. Aí o produto tem uma relação com uma outra caixa, né? Cadastrar, deletar, né? Pesquisar. Enfim, nós temos aí a modelagem arquitetural de como seria a arquitetura do seu produto, certo? Eu vou deixar aqui na tela um pouquinho e nós vamos lá para o nosso chat, né? Não vou tirar da tela não, eu vou lá para o chat para ver se vocês têm alguma ideia que vocês queiram compartilhar aí, se vocês têm alguma pergunta, né? O projeto The Flash. Foram 200 milhões investidos para não faturar nem a metade disso. Acontece, Arthur. Como eu falei, acontece. Eu não me lembro exatamente o nome agora, me fugiu agora o nome, mas teve acho que um teatro que foi construído, se não me engano, eu acho que é na Europa. Me fugiu agora o nome. Mas é um teatro que foi feito, era um projeto, construir um teatro, né? E depois do projeto terminado, descobriu-se que, tipo, o teatro tinha 20 banheiros, só que os banheiros ficavam, tipo, no piso inferior, entendeu? Ou seja, as pessoas tinham que sair de onde elas estavam para ir até o banheiro e era longe. E no final da história o projeto, eu vou procurar depois direitinho, vou mostrar para vocês numa outra aula, mas eu não me lembro, o nome agora, me fugiu o nome, mas era um teatro, um projeto que não deu certo, tá? Porque como aconteceu aí com o caso do projeto Flash, The Flash, né, que o Arthur citou, gastou uma grana para fazer e não arrecadou. Não arrecadou, porque não foi legal, não foi um projeto bem feito, bem analisado, soltaram a mão nos custos, né? Quem que escreveu aqui? Deixa eu ver. Professor, você vai fazer chamada? Não. Quem vai fazer a chamada de vocês, como é uma reposição de aula, são os coordenadores, tá? É o pessoal da coordenação. Eu não tenho, inclusive, ainda acesso ao NSA, daí de Americana, para poder fazer a chamada, tá? Nós vamos parar o nosso conteúdo por aqui. Eu peço só que vocês deem uma olhada depois, assim que acabar a aula eu vou preparar aqui e nós vamos colocar lá na aba de arquivos, né? Em geral, arquivos, eu vou estar colocando lá o PDF até aqui, até esse ponto. E aí depois amanhã, acho que amanhã a aula é com vocês também. Eu não olhei aqui a planilha, mas acho que amanhã a aula também é com vocês. Aí a gente aborda e aí aborda mais um pouco e eu dou um exercício para vocês fazerem para a semana que vem. Tá certo assim? Tudo bem? Vai ser um questionarinho aí, umas 10 perguntinhas, baseado no que a gente viu aqui. E eu acho que vai dar pra a gente fazer a coisa funcionar, né? Eu faço um questionarinho de 10 perguntas. Como eu falei, por enquanto aqui nós vamos estar com uma aula de reposição, né? Eu não sei se depois eu vou continuar dando essa matéria para vocês, porque a gente está acertando aí uma questão de grade de horários aí, né? Eu tenho alguns dias que eu estou livre e que eu posso dar aulas aí em Americana e tem alguns dias que eu não posso dar aulas aí porque eu já tenho aulas aqui, né? Em Montemor e Hortolândia e também em Campinas. Então a gente está acertando aí, mas se eu for continuar a dar essa matéria para vocês, eu não costumo dar prova não, tá? Eu acho que a prova não prova nada, na minha concepção. Eu costumo pedir que vocês façam os exercícios e entreguem os exercícios. Por quê?
Porque através dos exercícios a gente consegue avaliar se vocês estão entendendo ou não, tá? Normalmente quando você não entrega, vai lá, visualiza o exercício do Teams e não entrega, significa que você não entendeu, não sabe fazer, né? Então eu costumo avaliar, eu costumo não dar prova, eu costumo avaliar baseado no conceito do Teams, né? Se o Teams diz aqui para mim que vocês fizeram e responderam, então vocês entenderam o conteúdo, tá? Basicamente. E o Teams próprio pontua, né? Se eu coloco lá um questionário com 10 perguntas e você responde 5, ele pontua que você respondeu 50%, tá? Não sou nem eu que pontuo, é ele. Então, baseado nessas respostas do Teams, é que eu consigo fazer o conceito depois na hora de passar a nota, tá bom? Como eu falei, por enquanto nós estamos aqui apenas com uma reposição de aula, porque vocês não tiveram, acho que vocês não tiveram aula dessa disciplina, né? Não tinha, parece que professor, então vocês não tiveram aula dessa disciplina. Mas, basicamente, se a gente for continuar depois juntos, né, vocês vão ver que eu não dou prova, eu apenas peço que vocês entreguem os exercícios, tá? Isso eu acho fundamental. Não entregar exercícios é ficar sem nota, tá? Não tem como eu avaliar, você não entregou, tá bom? Então é isso aí, olha, estamos encerrando, né, 18h39, estamos encerrando aí a nossa aula de hoje. Eu vou olhar aqui se é amanhã, né, a aula de vocês, e se for, então nos encontramos amanhã no mesmo horário aqui para a gente continuar um pouquinho mais desse material. Como eu disse, é um material bastante teórico e eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência e leiam o conteúdo, que vocês vão achar bastante informação útil para quando vocês forem trabalhar aí nessa área, tá? Amanhã você não vem, Diego? Tudo bem, então, mas depois tenta conseguir o material com o pessoal aí, né? Tenta ler o material e se você tiver alguma dúvida pode perguntar aí que a gente tenta esclarecer, tá bom? Então, gente, eu agradeço, né, a todos vocês que compareceram aí e se eu posso gravar a próxima aula, posso sim, Isabeli. Vou ver aqui como é que a gente faz isso, tá bom? E então é isso. Eu agradeço aí a todos vocês que compareceram aí. Espero ter correspondido às expectativas, né? E aí a gente se vê amanhã, tá bom? Uma boa noite aí para todos e até amanhã, se Deus quiser. Estamos encerrando aqui a nossa aula. Boa noite Pedro, boa noite Heloísa, boa noite Arthur, boa noite Micael, não sei como é que fala. A gente se vê amanhã.